Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoe. A gente começa agora mais um programa da Rádio Leveza. Hoje o tema é muito importante e foi muito pedido por vocês, que é constância. Então, como a gente consegue fazer o que tem que ser feito todos os dias. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu gostaria de agradecer todas vocês que compartilham o podcast, todas vocês que deixam mensagens para mim, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou me chamam lá no meu perfil do Instagram para falar que estão gostando e que estão se sentindo inspiradas pelo que eu trago para vocês. Então, eu vou ler algumas das mensagens que vocês me deixaram, alguns dos comentários, e agradeço a todas vocês. O primeiro que eu vou ler é de uma moça que tem um @ lindo, que é Flor de Maracujá, e ela falou o seguinte lá no programa sobre cozinha com leveza. Ela falou sobre o vídeo, um toque de suavidade com sabedoria que adoça o dia. Amo seus vídeos e tenho colocado em prática muitas das suas dicas. Fiquei muito feliz em saber. A Leninha, Lena556, falou que delícia de podcast, amei. A Rosália também tem uma Alice, a filha dela também se chama Alice, igual a minha, que legal. A Ana Paula Napoleão, ela falou, amei demais essa ideia de sexta semanal. Muito lindo tudo, Andréia. E aí ela pediu para eu disponibilizar um materialzinho que eu fiz para Alice sobre o hábito da atenção. Esse material é muito legal, eu adoro usar com a minha filha e eu vou sim organizar direitinho o material para poder disponibilizar para vocês. E por hoje eu vou ler só mais um comentário, porque são muitos lindos e aí eu vou lendo um pouquinho por semana, tá? E o último que eu vou ler é da Borboleia, que é a Débora, e ela escreveu o seguinte sobre o programa O Dia Começa na Noite Anterior. Ela falou, eu adoro esse conceito de ajudar a sua eu do futuro a ter um dia mais leve. Sempre arruma a cozinha para que a Débora do futuro não se estresse logo ao acordar. Amei o programa de hoje. E eu adorei o que você falou. É muito legal mesmo a gente pensar nisso, né? Que a gente está se ajudando. Então, a gente está fazendo uma gentileza para nós mesmas quando a gente deixa a cozinha arrumadinha, limpinha, e no dia seguinte a gente sabe que a gente vai acordar e vai preparar o café da manhã naquele ambiente super gostoso, né? Então é isso, gente. Saibam que eu fico sempre muito feliz mesmo, muito incentivada quando eu recebo mensagens, comentários de vocês. Às vezes eu demoro um pouco para ler, para responder, mas e também não trouxe ainda todos aqui, né, para o programa que eu vou trazer aos pouquinhos, mas faz muita diferença para mim receber esse tipo de carinho de vocês. Então eu agradeço muito. E agora a gente vai pro tema de hoje, que é constância. Eu coloquei há uma ou 2 semanas, uma caixinha lá no Instagram, no meu perfil do Instagram, perguntando qual era a grande dificuldade de vocês ao se planejar. Então, quando vocês fazem o planejamento, o que é o mais difícil? E uma caixinha que apareceu assim muitas vezes foi sobre constância.
Então, por exemplo, olha, eu consigo fazer meu planejamento, mas quando chega na hora de executar, não dá certo. Ou então eu consigo fazer o que eu me propus a fazer por 1, 2, 3 dias, mas aí chega ali no quarto, quinto dia, já desanimei e já não faço mais. Então, no programa de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre planejamento. Muito pouco, porque o planejamento ele é sim, ele é uma parte muito importante, inclusive para a gente se organizar, para ter a constância, né? Só que um planejamento sem constância não vale de nada. Um hábito, um bom hábito, a gente só vai criar de fato se a gente for constante. Senão, vai ser só uma tentativa. Então, como sempre, eu vou ler para vocês, vou fazer uma leitura em voz alta e eu vou trazer de novo uma newsletter. Na verdade, vai ser um trecho de uma newsletter que é da Ashley. A newsletter dela se chama The Honey Scoop. E eu já falei para vocês como eu gosto dessa newsletter. Tá em inglês, mas como é escrito, né? Não é, vamos supor, um podcast em inglês, que às vezes quem não sabe tanto pode se confundir, mas o texto escrito a gente sempre consegue dar um jeito para ler, mesmo que a gente não tenha uma super facilidade com o idioma. Então eu recomendo que vocês se inscrevam nessa newsletter, vou deixar para vocês o link para o site dela. E a Ashley está falando justamente sobre constância e consistência. Tá? Então vamos para a leitura em voz alta e depois eu vou trazer dicas práticas e coisas importantíssimas sobre termos constância. O poder da constância. Muitas de nós queremos um relacionamento mais próximo com Deus. Queremos viver dias cheios de propósito e significado. Nós queremos bons relacionamentos, nós queremos corpos saudáveis e carreiras prósperas. Mas poucas de nós queremos nos comprometer com disciplinas constantes e consistentes para chegar até lá. Por exemplo, para termos um relacionamento mais próximo com Deus, precisamos nos comprometer a encontrá-lo, assim como fazemos com qualquer outro relacionamento que queremos que dê certo. Precisamos nos sentar e abrir nossas Bíblias todos os dias, mesmo quando preferíamos estar dormindo mais um pouquinho. Precisamos orar, inclusive quando não estamos com vontade de orar. É na constância de procurá-lo todos os dias que nós o encontramos. Isso está em Jeremias 29:13. Nós queremos uma vida cheia de propósito e saudável, mas não nos dedicamos a nos comprometer com um plano de exercícios físicos ou a comer comidas saudáveis, porque nem sempre é conveniente. Além disso, preferimos ficar assistindo a Netflix em vez de ter todo esse esforço. Então, eu estou aqui para te encorajar hoje. Se algo que você está tentando fazer não te é fácil, isso é normal. O que importa é o que você decide fazer, mesmo quando não está com vontade e mesmo quando você quer desistir. Então, gente, vocês viram como a newsletter dela é gostosa de ler e, na verdade, isso aqui é só um trecho. Tem muito mais coisa que ela escreveu e ela deu exemplos sobre ela, sobre a questão da corrida que ela faz e tal. Então, vale muito a pena mesmo vocês se inscreverem. Toda semana ela manda e é sempre algo edificante e que sempre faz a gente refletir e tentar, né? Ao menos tentar melhorar. Bom, então, feita a leitura em voz alta, eu quero trazer as dicas práticas. Dicas práticas significam o quê? Que eu gostaria muito que vocês não apenas ouvissem o que eu estou falando, mas que vocês de fato incluíssem
essas ideias nas rotinas de vocês. E eu, falando agora com vocês, lembrei de algo que eu tô para compartilhar já faz alguns programas e eu sempre me esqueço, mas agora lembrei e vou falar para vocês, que é o seguinte: eu, quando estou gravando o podcast, eu falo sempre sobre essas ideias que vocês podem colocar em prática. E algumas delas, às vezes, são coisas que para mim já estavam meio esquecidas, sabe? Coisas assim que por algum motivo eu já não estava mais fazendo no meu dia a dia. Então, para mim também essas dicas práticas funcionam como, olha, hoje você vai fazer isso, hein? Hoje você vai retomar aquilo. Então é isso, gente. Vocês junto comigo a gente vai colocar em prática tudo que eu falar aqui, hein? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu quero falar, que eu tinha comentado no comecinho do programa, é um pouquinho sobre planejamento. Não vou falar muito sobre planejamento, mas eu quero dizer para vocês que ele é sim o primeiro passo. Então, o ideal é que a gente consiga, em primeiro lugar, se planejar, criar ali um ritmo diário, criar ali âncoras também para os nossos dias, fazer uma organização da semana, algo que a gente tenha como para nos nortear. E é a partir desse planejamento que a gente vai conseguir ter mais constância, porque um planejamento bem feito, ele já leva em consideração que a gente não pode se sobrecarregar, ele já leva em consideração as nossas prioridades. Então, fica mais fácil da gente ter a constância. Por quê? Porque, por exemplo, sem um planejamento bem feito, o que pode acontecer é o seguinte: olha, então eu aqui hoje, né, sexta-feira, eu vou começar hoje mesmo a ser constante com várias coisas na minha vida. E aí, sem um planejamento, sem refletir, sem priorizar, sem nada, eu penso assim, ó, quero fazer exercício 5 dias por semana. Então, já vou começar hoje. Eu quero trocar toda a minha alimentação e realmente fazer uma alimentação assim muito saudável e não comer mais isso, não comer mais aquilo, incluir mais verduras e tal. Já vou hoje no supermercado, vou ver isso. Eu quero também retomar o estudo de um idioma ali que ficou esquecido. Preciso também aproveitar para retomar a leitura de 3 livros que estão parados lá em casa. Vamos ver se eu consigo ler tudo isso essa semana. Gente, só de eu falar, tá na cara que não vai dar certo, né? Tá na cara que não vai dar certo. Então, a gente precisa se planejar, porque aí, quando a gente começar a pensar nas prioridades, a gente vai ver que, olha, não vai dar certo simplesmente pegar minha geladeira inteira, tirar tudo, ir no supermercado, substituir no mesmo dia em que eu vou começar a fazer exercício e retomar o meu estudo de um idioma, e também já vou tentar ler pelo menos 10 capítulos de um livro. Então, fica assim, óbvio que a gente vai se frustrar de cara e a gente não vai ter constância, porque a gente está se sobrecarregando, né? Na nossa mente, tudo é tão fácil, né, da gente pensar, eu vou ali no supermercado, sei o quê. A nossa mente, às vezes, ela não consegue ter essa noção de que a gente não tem tudo isso de tempo, de que, às vezes, vai ter mesmo um imprevisto ou alguma coisa que leve mais tempo para ser feito do que a gente está imaginando, né? Um trânsito ali que a gente nem esperava. Então é isso, gente. O planejamento, ele é sim importante. Estipular as suas prioridades com sabedoria é o primeiro passo para a constância, certo? Então agora, falando sobre sermos constantes. Essa dica, ela é muito mais, para mim, né, difícil de ser colocada em prática do que o planejamento, por exemplo. Essa dica não é nem uma dica, ela é assim uma necessidade quando a gente fala de constância, que é não depender de motivação. Olha, nessa newsletter mesmo que eu li para vocês, a Ashley fala
sobre a gente fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não está com vontade. Então ela fala, né? Olha, eu vou ler a Bíblia, mesmo quando eu gostaria de dormir um pouquinho mais. Eu vou fazer um exercício físico, mesmo quando eu preferia estar ali deitada no sofá, sossegada, assistindo Netflix. Então, gente, a motivação é isso. A motivação é quando você tá com vontade, né? E quando você, olha, eu vou ler a Bíblia às 5:30 da manhã, porque eu tô morrendo de vontade de sair da cama às 5:30 da manhã. Isso é quando a gente está motivada. E tem muitas fases das nossas vidas em que a gente realmente tem motivação para várias coisas. Ou então, tá lá motivada com os exercícios físicos. Então, olha, eu não vou assistir Netflix nenhuma, vou para academia agora, ou vou fazer uma caminhada agora. Quando a gente está motivada, fica muito mais fácil. Só que várias vezes a gente não vai estar motivada. Então a gente não vai ter essa vontade, nossa, de sair aí fazendo caminhada ou de acordar super cedo. A gente não vai ter essa vontade, né? A motivação. Se a gente depender da motivação, a gente não vai ter constância, a não ser com algumas coisas que a gente esteja mesmo muito empolgada em determinado período ali da nossa vida. Mas de resto, a gente não vai ter constância, porque a gente depende do que a gente está querendo fazer. Então a gente depende, estou com preguiça ou não tô? Ah, tô, então não vou. Tô com vontade, essa cama tá tão gostosa, tô com vontade de ficar mais um pouquinho? Tô. Então, deixa, vou dormir mesmo. Gente, é claro que desse jeito nada vai para frente, né? Desse jeito nunca a gente vai ter constância e nunca a gente vai criar de verdade bons hábitos, que a gente sempre vai depender de algo que não tá necessariamente sobre o nosso controle, né? Sob o nosso controle, que é a motivação. Então, a gente depender dessa nossa vontade genuína, espontânea, é muito raso, é muito fraco, e aí a gente não vai conseguir de fato realizar o que a gente quer realizar, o que a gente sabe que é bom pra gente. Então, eu já li, eu já ouvi. Ai, tem um vídeo que eu assisti uma vez de uma moça que eu gostei muito. Eu preciso achar esse vídeo. Foi no YouTube. E ela falava também sobre isso. Ela falava, gente, você tem que ter disciplina e não motivação. É a disciplina que vai fazer você conseguir cumprir o seu planejado. É a disciplina que vai te levar a criar bons hábitos. Esquece motivação. Se tiver motivação, melhor, né, gente? Claro, é gostoso demais quando a gente está empolgada com alguma coisa e a gente tem a motivação. Mas, para começar, a gente precisa ter a disciplina. E a gente não depende da motivação, a gente depende da nossa força de vontade, certo? Então, gente, quando a gente consegue colocar em prática a disciplina, pronto. Então, falando aqui, talvez até pareça super fácil, né? Eu pensando aqui, eu falo, ai, olha, vou ter disciplina e acabou. Só que na hora que a gente está ali, sentadinha no sofá, sossegada, com um livro na mão, e a gente sabe que a gente vai ter que levantar e fazer um exercício físico, por exemplo, que para mim essa parte do exercício físico é a mais difícil de todas, naquela hora não fica tão fácil, igual quando eu estou falando aqui com vocês. Porém, é necessário, e é isso que é a única coisa que vai levar a gente para onde a gente quer chegar, né? A constância. Então, vocês vão ver. Eu dei o exemplo aqui do exercício físico, da leitura da Bíblia, só que vocês vão ver para vocês como é a rotina de vocês, quais são as prioridades de vocês. Vocês vão ver o que cabe e o que não cabe, e a partir de um bom planejamento, vocês vão ser constantes, vocês não vão depender de motivação. E o que eu queria falar também é que a motivação, talvez ela não esteja ali, né? A empolgação não esteja ali quando vocês começam. Então, olha, quero acordar cedo para fazer a leitura da Bíblia. Talvez a empolgação de pular da cama e, né, que estava tão quentinha e tal, não esteja ali no início. Porém, quando vocês estiverem realizando o que deveria ser realizado, vocês vão sentir. Vocês vão sentir não só empolgação, mas vocês vão sentir
paz, vocês vão sentir leveza, vocês vão se sentir realizadas mesmo, porque é tão gostoso, né, quando a gente se propõe a fazer algo e a gente realmente faz. Outra coisa que ajuda muito quando a gente tá nessa coisa de difícil, né, de manter a disciplina está sendo muito difícil, porque a gente já não tem, né, a motivação inicial, e aí a gente precisa dessa disciplina e força de vontade. Uma coisa que ajuda muito é ter alguém com quem vocês possam contar. Então, por exemplo, esses dias eu tive que sair, fui junto com a minha mãe, e depois meu plano era, logo na sequência, como eu já estava fora de casa, ir fazer o meu exercício físico. Então, vocês estão vendo, né, gente? O meu problema são os exercícios físicos. Então, esse era o meu plano. E aí depois eu falei, ai, mãe, queria ficar sossegada, tomando um cafezinho com você, aproveitar, né, que estamos aqui, que a gente saiu e tal. E aí minha mãe falou, Andréia, você se propôs a fazer o exercício, vai fazer, você vai se sentir melhor depois, pode ir. E eu fui, obedeci minha mãe e fui. E, gente, nossa, quando eu tava ali fazendo a caminhada, eu falei, nossa, que bom que eu tô aqui, que bom que eu não cedi à preguiça, que bom que eu não cedi à falta de vontade, à falta de motivação. Então é isso, gente. Tenham disciplina, tenham disciplina. Sobre isso, eu quero falar um parênteses, né, que surgiu quando eu ia publicar o podcast na semana passada. Então, semana passada ficou sem podcast, né, justamente o episódio sobre constância. E eu quero falar sobre isso, sobre os imprevistos. Não adianta, e essa parte não iria ter, né, no meu na minha organização do programa original não teria essa parte sobre imprevisto. Só que ela é muito importante, porque não adianta a gente pensar, olha, ok, então eu vou fazer meu planejamento certinho, sem me sobrecarregar, eu vou ter disciplina, não vou depender só da motivação, mas eu vou ter a vontade bem forte para fazer o que tem que ser feito. E aí eu vou ser constante, vou conseguir fazer tudo todos os dias e pronto. Não é assim. Por quê? Porque existe a imprevisibilidade da vida, existem imprevistos e existem coisas que saem do nosso controle, quer sejam situações boas ou quer sejam situações difíceis. Então, a gente tem que pensar nisso também, porque se a gente começa achando, né, que a gente vai mesmo fazer tudo todos os dias certinho, com constância, disciplina e tal, surge um imprevisto e a gente não faz um dia, pode ser que a gente então se desanime e fale, ai, pronto, já não fiz ontem, então deixa, vai, não vou fazer mais, né? Então a gente tem que pensar que imprevistos fazem parte sim da vida e a gente tem que pensar na diferença entre imprevisto e falta de disciplina. Então, vou dar um exemplo eu ia dar o exemplo do exercício físico de novo, mas vocês já cansaram, né? Então, vou dar exemplo de um estudo, tá? Então, olha, eu me planejei direitinho, tá dentro do meu ritmo ali, ter um tempo de estudo, tá tudo certo. E aí, um pouco antes desse horário de estudo, surge um imprevisto. O que significa isso? Então, se for uma coisa boa, então, olha, meu marido fez uma surpresa e ele vai nos levar para um passeio super gostoso hoje, né? Dia de semana que está vazio, vai dar certo. Isso é algo bom, né? Então, é algo que saiu do esperado, mas é algo bom. Então, é algo que fugiu do meu controle, mesmo sendo algo que vai nos fazer feliz e tal. E pode também ser uma situação difícil. Então, sei lá, alguém ficou doentinho e precisa de ajuda e tal, certo? Qualquer uma dessas situações de imprevistos são coisas que não estão no nosso controle, são coisas que não dependem de nós, né? Então, olha,
uma surpresa muito boa ou algum acontecimento mais difícil ali que você precise lidar, tudo isso não depende de nós, é algo que aconteceu e que aí a gente vai mudar a rotina daquele dia, o ritmo ali do que estava acontecendo, para se adequar a essa nova realidade que surgiu no dia, certo? Isso é um imprevisto, é uma coisa que não depende da gente, está fora do nosso controle. A falta de disciplina, não. A falta de disciplina, ela é algo que a gente que controla, vamos dizer assim. Então, no caso do estudo, né? Eu tô lá preparada, tudo certinho para estudar. Um pouco antes desse tempo de estudo, eu vejo ali meus materiais em cima da mesa, com aquele desânimo, e eu vejo o carro ali na garagem. Aí eu falo, sabe o quê? Vou pegar o carro e vou tomar um cafezinho numa cafeteria que eu mereço. Pronto, tchau para os estudos. Isso é falta de disciplina. Isso não é imprevisto nenhum. Isso é uma coisa que eu mesma criei para não estudar. Poderia ser assistir alguma coisa, poderia ser ficar no celular, né, perdida ali, só vendo bobeira. Então, mil coisas podem nos roubar da nossa constância. Então, a falta de disciplina, ela não tem nada a ver com o imprevisto. Ela é algo, a falta de disciplina é por nossa conta, certo? A gente que decide que a gente não quer mais fazer o que tem que ser feito, porque ou a gente está com preguiça, ou a gente não está com muita vontade, ou a gente preferia fazer outra coisa, e isso aí sim é uma quebra na constância por nossa pura falta de disciplina, certo? Então, gente, isso é muito ruim, né? Quando a gente quer mesmo ter essa vida mais regrada, a gente quer ser constante no nosso planejamento, na nossa rotina, nos nossos bons hábitos para colher os frutos que a gente sabe que a gente colhe quando a gente cultiva esses bons hábitos. Porém, os imprevistos não são algo que estão no nosso controle e a gente não precisa se desanimar, desistir, porque a gente vai mesmo passar por esse tipo de situação inesperada, certo? Eu acho muito importante a gente pensar sobre essa diferença, tá? Tanto para a gente não se culpar quando a gente sai do esperado por conta de algo que aconteceu, né? Por conta de um imprevisto, e tanto também para a gente não ficar se desculpando quando a quebra da disciplina, a quebra da constância, é sim algo que a gente decidiu, certo? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Espero muito que nós todas aqui, eu, vocês que estão ouvindo, a gente consiga mesmo ter a nossa vontade muito fortalecida, a gente consiga fazer o que precisa ser feito com constância. Vou deixar vocês com uma seleção de músicas. Ai, gente, falando nisso, eu recebi acho que umas 2 ou 3 mensagens perguntando se eu tenho a lista de nomes de músicas que eu coloco aqui para vocês. E eu sempre coloco na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, eu coloco os nomes dessas músicas. E também me perguntaram sobre playlists. Então, no Spotify eu tenho algumas playlists. Tem uma que eu escuto todos os dias que se chama Louvores para os Pequenos. Se vocês digitarem isso na busca do Spotify, Louvores para os Pequenos, vocês vão achar essa playlist. No YouTube também tem essa playlist, inclusive com obras de arte junto das músicas. Então, também podem digitar ali Louvores para os Pequenos ou procurar pelo meu canal. Tem essa playlist lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? Caso você esteja ouvindo pelo YouTube. E é isso, gente. Então, vou deixar vocês com as músicas. Um abraço bem grande e a gente se vê semana que vem.